Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e nós vamos ler a palavra do Senhor que está registrada no Evangelho de Mateus. E quero convidá-lo a abrir no capítulo 27. Pega a sua Bíblia, acessa aí no seu celular, Mateus capítulo 27. A versão que eu estarei usando é a Nova Almeida Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu tenho gostado muito dessa versão, porque ela não é tão contemporânea quanto a linguagem de hoje, mas também não tem um vocabulário tão difícil de entender quanto as que vieram antes delas. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Nós vamos ler do versículo 15 até o 24 nesse momento, mas servirá de base para a nossa meditação toda, do versículo 11 até o 24. E o tema que eu quero conversar com você hoje à noite é um tema paradoxal para esse tempo nosso, né? Seria não lave as mãos. Mas espera um pouco, daqui a pouco eu explico que mão é essa que você não pode lavar. Com certeza não é nenhum contrassenso às ordens que nós estamos recebendo. Vamos ler a palavra de Deus então. Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do verso de número 15. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhe perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com este justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Guarda essa pergunta. Que farei então de Jesus, chamado Cristo? E todos responderam: que seja crucificado. E Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. E vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue desse homem. Fique o caso com vocês. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que ela possa cumprir o propósito para o qual foi encaminhada aos nossos corações nessa noite. E que no nome de Jesus, o teu Santo Espírito possa falar profunda e abundantemente a todos nós, no nome de Jesus. Amém. E o povo de Deus diga amém. Graças a Deus, que bênção. Nós cremos também nesse Jesus Cristo que marcou a história. Na verdade, o evento Cristo é o mais importante da história, porque dividiu a história em duas grandes partes: antes de Cristo e depois de Cristo. E dividiu também a minha história. Eu posso falar da minha história também antes de Cristo e depois do Senhor Jesus. Eu creio que você também que está em casa, certamente já experimentou em alguma medida a bênção do Senhor Jesus, a graça de Cristo derramada sobre a sua vida. E muitos de nós certamente já fizemos esse concerto com Cristo, já entregamos nossas vidas a Ele. E por isso também nós podemos louvar ao Senhor. E mesmo você que ainda não fez um compromisso real com Jesus, de
de tê-lo como seu único e suficiente Salvador pessoal, certamente você também tem uma história sobre Jesus que você pode contar, uma bênção recebida, e também que você conhece esse Cristo da história, esse Jesus ressurreto. E muitas foram as pessoas que tiveram esse privilégio de conhecer Jesus pessoalmente, de vê-lo face a face. Eu às vezes fico pensando como seria bom se eu tivesse vivido naqueles tempos de Cristo Jesus. Como seria tão feliz para mim ver aqueles milagres que ele realizou. Quem sabe estar ali no corpo apostólico para vivenciar com o Senhor bênçãos sem medida que ele revelou aos seus discípulos. Mas nós hoje cremos pela palavra de Deus, que ele de fato veio um dia, e que ele viveu nessa terra, e que ele por aqui andou, e que ele entregou a sua própria vida em favor de muitos, e entre eles estamos eu e você. E mais ainda, que ele ressuscitou ao terceiro dia, e vive e reina, para que nós também possamos ter acesso a ele. É o único mediador entre nós e Deus. Mas tiveram pessoas que viveram essa bênção de estar na presença do Senhor Jesus Cristo, de tê-lo ali bem pertinho, de ouvir o timbre da sua voz, e, no entanto, desperdiçaram esta grande oportunidade. E uma delas foi um governador romano chamado Pôncio Pilatos. Pilatos teve a oportunidade de estar com Cristo, de ouvir a sua voz, mas desperdiçou essa oportunidade. Cada um de nós, em alguma medida, somos marcados ou marcaremos a história de uma maneira. Você já pensou em como você quer ser lembrado pela história? O fato é que nós, mesmo depois que morrermos, vamos ainda assim estarmos vivos na memória de alguém. Por exemplo, muitos inventores, são lembrados hoje por aquilo que inventaram. Muitos filósofos por aquilo que escreveram. E Pilatos, o governador da Judéia, é lembrado por um ato que nós, nesses dias, estamos sendo conclamados a fazer muito. Pilatos entra para a história como aquele que lavou as mãos. Claro está que o ato de lavar as mãos em si é um ato higiênico. E todos devemos fazê-lo, ainda mais nesse tempo, não é? E pensar que água e sabão pode salvar tantas pessoas é algo interessantíssimo, né? Assistia há poucos dias atrás um documentário sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre a gripe espanhola, não é, que aconteceu durante aquela guerra. E muitas das mortes que aconteceram ali naquela epidemia, em 1918, se não me falha a memória, aconteceram exatamente nos campos de concentração, nos campos da guerra, né? Não de concentração, mas nos campos da guerra, nas trincheiras, onde os soldados estavam amontoados e ali, portanto, não tinham acesso a sabão e água para lavar as mãos. Então, nesse sentido objetivo de lavar as mãos, você precisa manter a sua higiene. Mas o Pilatos lavou as mãos por uma questão espiritual, para demonstrar a todos, com o ato de lavar as mãos, que ele não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Ele, Pilatos, que era o responsável por dar o veredito se Jesus deveria ser condenado à morte ou não. Ele tinha essa capacidade, só ele tinha essa capacidade de fazer isso. Mas, no momento crucial, Pilatos entra para a história como aquele que quis manter
algum tipo de neutralidade em relação a Jesus. E o que esse ato de Pilatos, ele nos remete? Ele nos mostra pelo menos 3 grandes lições que nós, na nossa vida com Deus, que nós, na nossa caminhada cristã, muitas vezes, nós não observamos. E, de certa maneira, também, do ponto de vista espiritual, nós estamos lavando as mãos. Em primeiro lugar, esse ato de Pilatos, lavar as mãos, significa que ele tomou uma decisão. Porque enquanto a multidão gritava, crucifica-o, crucifica-o, ele resolve então juntar-se à multidão e lavar as mãos. E, como diz no jargão popular, jogar para a galera. Fazer aquilo que todo mundo esperava que ele fizesse. E muitos cristãos odiernos também têm, na sua vida espiritual, lavado as suas mãos. Jogado para a galera. Feito aquilo que todo mundo espera que ele faça. No caso, em tela, nós vemos que no versículo de número 21 do texto que lemos, estamos lendo Mateus capítulo 27, versículo 21, diz assim: qual desses 2 quereis que eu solte? E a Bíblia diz, e eles disseram, solte Barrabás. Qual de vocês, ou qual desses 2 vocês querem que eu solte? E eles disseram, Barrabás. Na outra tradução diz, e a multidão pediu Barrabás. Interessante que o próprio Pilatos, no versículo de número 23, ele mesmo fala com a multidão, ele mesmo pergunta à multidão, mas que mal ele fez? Que mal ele fez? Jesus era inocente, nós sabemos disso. Ele era inocente não apenas dos pecados pelos quais ele estava sendo acusado, mas principalmente de todos os outros pecados, ou seja, Jesus era e é inocente dos meus pecados e dos seus pecados. Mas mesmo assim, ele preferiu ir para a cruz. Muito embora Pilatos tivesse dito, eu não vejo nele, não acho nele crime algum, ele ainda assim resolve condenar Jesus à crucificação, porque no momento em que ele não assume o seu papel de juiz justo, que seria julgar Jesus pelos pecados ou pelos crimes que ele pudera ter cometido, não. Ele prefere agradar aos judeus que estavam gritando com todos os seus pulmões, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos, querido, entra para a história como aquele que, quando pressionado por causa de Jesus, cedeu às pressões da multidão. Eu perguntaria a você hoje à noite, quando você é pressionado em relação à sua vida cristã, em relação ao seu compromisso com Cristo, o que você tem feito? Cedido ao chamamento e ao clamor da multidão? Ou tem de fato reafirmado a sua fé? Você tem lavado as mãos? Muitas vezes, como o apóstolo Pedro, quando estava na fogueira e Jesus estava sendo julgado pelos principais dos fariseus e por 3 vezes ele negou que conhecia Jesus, Pilatos também aqui está fazendo o que a multidão quer. Mas ser cristão é ir numa contracultura. Ser cristão é realmente ir contra os valores mundanos.
Porque rio abaixo, até coisa morta desce. Nós somos chamados para subir rio acima, para assumir a nossa fé diante de todas as pessoas e reafirmá-la cada dia. E muitos estão, como Pilatos, lavando as suas mãos, mas ele é uma advertência contra ceder à pressão da multidão e estar do lado de Jesus. É o próprio Cristo que em Mateus 7, versículo 13, falando sobre salvação, ele afirma: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O caminho de Cristo é o caminho estreito, ele continua estreito, porque ele é o caminho do compromisso. Ele é o caminho em que cada qual deve pegar a sua própria cruz. É claro que na multidão nós temos algumas vantagens, né? Algumas vantagens da multidão. Primeiro, na multidão ninguém me vê. Quando eu estou no meio do povo, fazendo o que todo mundo faz, eu não sou nem notado a minha presença. Mas, segundo a palavra de Deus, nós somos, em Mateus 5,14, nesse mesmo evangelho de Mateus, capítulo 5,14, nós somos chamados para ser sal e luz. Eu ouvi uma interessante palavra sobre o que é ser sal e achei muito interessante. O que é ser sal? O sal é aquele que dá sabor. Mas é interessante que quando você vai comer na casa de alguém, e quando passar essa quarentena, nós queremos, tem muita casa já para a gente visitar, não é isso? Mas se a comida estiver temperada, você não vai dizer para a pessoa da casa: olha, o sal da comida estava ótimo. Não, você não vai dizer isso, porque senão parece que estava salgado. Você vai dizer: a comida estava muito boa. O que isso quer dizer? O que a Bíblia diz quando diz que nós devemos ser sal? Que a nossa presença no mundo é importante para nós darmos sabor a esse mundo. Mas ser sal nos lembra que a glória não é nossa. A obra não é nossa. Muito embora nós salguemos a comida, mas a glória é do Senhor. E o Senhor Jesus também diz em Mateus 5,14 que nós somos luz do mundo. A luz é para ser colocada no alqueire, no lugar mais alto para ser visto. Mas na multidão ninguém nos vê. Muitos de nós temos experimentado a multidão, porque na multidão não precisa responsabilidade. Eu vou ao domingo, aos cultos, eu participo pela internet, que está mais cômodo ainda, mas não preciso de responsabilidade nenhuma. Na segunda-feira eu continuo uma vida normal, uma vida que não precisa de nenhum tipo de mudança, e domingo que vem de novo, se der, eu volto à igreja, realizo ali as minhas orações, faço meus pedidos, e a gente vai levando desta maneira. Na multidão também todo mundo é igual, mas o Senhor nos chamou para sermos nova criatura. Quando Pilatos lava a mão, ele está se associando a toda uma multidão que gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Você tem lavado a mão? Você tem se juntado à multidão também? Uma segunda lição que podemos tirar desse texto é que lavar as mãos significa também ignorar os sinais de Deus. Olha comigo aí o versículo de número 19 desse texto que lemos, que é Mateus 27. Diz: estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com este justo, porque hoje, em sonho, eu sofri muito por causa dele. Percebeu? Pilatos está sentado no trono do julgamento, e a mulher dele, que alguns dizem que se chamava Cláudia, mas a Bíblia não traz esse nome, a mulher dele vem e diz a ele: olha, não entre na causa desse justo. Não entre, porque nesta noite eu tive um sonho e sofri muito por causa dele. Ou seja,
O próprio Pilatos recebeu uma mensagem direta de Deus para que ele não se envolvesse naquele caso. Nós podemos chamar isso de um daqueles sinais que Deus nos dá. Pilatos, mesmo tendo sido avisado por divina revelação, mesmo tendo tido alguém para falar essa mensagem para ele e dizer, olha, não se envolva com isso. Ainda assim, ele, talvez com medo de tomar uma decisão e desagradar o povo, ele lava as mãos achando que com esse ato ele não estava tomando decisão nenhuma, mas ele estava decidindo contra a sua própria consciência, porque ele sabia que Jesus era inocente, mas ele estava também tomando uma decisão contra os sinais de Deus diretos para a vida dele. Você já recebeu um sinal de Deus? Você já teve essa experiência maravilhosa de, às vezes, estar pronto para tomar uma decisão, precisando tomar uma decisão, e ora ao Senhor, e sente que Ele te fala, seja na palavra de Deus, seja por um irmão, seja por uma mensagem que você ouve. Isso é maravilhoso, não é? Mas a outra pergunta que eu faço a você é essa. Você obedeceu a esse sinal de Deus? Sim. Porque eu creio que todos nós, em alguma medida, já recebemos sinais da parte de Deus. E eu creio nisso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso quer dizer que o Senhor já te falou de diversas formas e de diversas maneiras. A questão é, você tem respondido positivamente à voz de Deus? Talvez essa noite, com essa mensagem, Deus também esteja falando novamente ao seu coração. Uma mensagem que um parente seu já tem dito a você, uma mensagem que um amigo seu tem dito a você, uma mensagem que alguém do seu pequeno grupo, do seu PG, tem dito a você. E o que você tem respondido sobre isso? Porque quando nós recebemos um sinal de Deus, um chamado de Deus para a nossa vida, nós precisamos responder positivamente, senão estaremos lavando as mãos, como Pilatos, tirando a responsabilidade de nós mesmos. Dê atenção aos sinais de Deus para a sua vida. Dê atenção àquilo que Deus tem realmente para você. E o que o Senhor Jesus quer te falar nessa noite de Páscoa, na noite que comemoramos a sua morte, a sua ressurreição, o Senhor quer dizer a você, olha, qual é o seu nível de compromisso comigo. Eu tenho te dado sinais de que eu te amo e quero te salvar. Mas lavar as mãos também, no caso de Pilatos e no nosso caso também, significa uma terceira coisa. Lavar as mãos significa algo impossível do ponto de vista espiritual, que é tentar ser imparcial. No versículo 24, Pilatos diz ao povo, eu estou inocente do sangue deste justo. Eu estou inocente do sangue desse justo. Com essa palavra, pode voltar ao PowerPoint, com essa palavra, Pilatos está dizendo exatamente que ele era neutro. Ele está dizendo, olha, considerem isso, lembrem-se disso. Eu estou inocente. Eu estou imparcial. Eu não tomo partido, nem a favor de Jesus e nem contra Jesus. Ele queria ser imparcial, mesmo que isso não fosse justo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe imparcialidade em relação às coisas de Deus. Ou você abraça o caminho de Jesus e vai até o fim, isso chama-se discipulado, que é caminhar com Cristo, é caminhar junto dele e não largá-lo para nada. Ou você está com ele, ou você não está com ele. Não tem imparcialidade, não tem como lavar a mão nesse sentido. Em Lucas 11, 23, o Senhor Jesus afirma, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Qual a sua posição em relação ao reino de Deus?
Você está com Cristo? Você tem pagado o preço do discipulado? Você tem demonstrado o discipulado de Deus na sua vida? Pois Jesus está dizendo, quem não é comigo é contra mim. Pilatos, no momento em que ele não abraça a causa de Cristo, ele está se colocando contra o próprio Cristo. Na medida em que ele não ajunta para Cristo, ele está espalhando. Os imparciais, é interessante como hoje em dia a imparcialidade ela tem sido algo muito interessante, né? E nós temos muitos imparciais por aí. Imparcial é aquele, por exemplo, que quer Jesus como Salvador. Você fala, você aceita Jesus? Se nós sairmos aqui pela rua aí do seu bairro, da sua cidade, e sair perguntando às pessoas, você aceita Jesus? Eu imagino que talvez 100% das pessoas vão responder, é claro que eu aceito Jesus. Já aceitei ele, todo dia eu aceito. Não é isso? Mas tem uma diferença marcante entre aceitar Jesus como Salvador e aceitar Jesus como Senhor. Porque como Senhor, você precisa declarar que Ele é Senhor de toda a sua vida. Senhor de todas as suas decisões. Senhor de todos os seus pensamentos. Senhor de todas as suas ações. E reconhecer Jesus como Senhor quer dizer que você é servo dEle. Quer dizer que você vai obedecê-lo em tudo. Isso é ter Jesus como Senhor. Talvez por isso muitos querem ter Jesus como Salvador. Jesus como aquele que atende na hora da enfermidade. Jesus, aquele a quem a gente recorre ou pede alguém para orar na hora que eu preciso do emprego. Mas, na hora que está tudo bem na minha vida, quando o meu currículo é aceito na empresa, os méritos são meus. Quando eu preciso renunciar a alguma coisa por Cristo, não, eu não quero. Não estou sentindo paz sobre isso. Não, Jesus quer ser sim o seu Salvador. Ele está sim pronto para atender a sua oração, mas tem algo que ele precisa ser. Ele precisa ser Senhor da sua vida. Você precisa obedecê-lo no dia a dia. Você precisa ter compromisso com Ele. E ter compromisso com Ele é identificar-se com Ele como um verdadeiro discípulo, submetendo-se ao batismo, também tendo compromisso com uma igreja evangélica séria, uma igreja que segue o princípio da palavra de Deus. Isso é fazer de Jesus o Senhor da sua vida. É em tudo, quando você for ao shopping fazer uma compra, você vai ter consciência de que Jesus é o Senhor do seu dinheiro, que você não pode gastar com qualquer coisa. Veja que Jesus quer ser Senhor das pequeninas coisas na sua vida. Você que é jovem, adolescente, que está aí talvez procurando a cara metade, né? Jesus quer ser Senhor dessa área da sua vida também. Você precisa entregar isso a Ele e não passar na frente dEle, porque senão vai dar errado lá na frente. Pilatos achava que Jesus não precisava ser o seu Senhor. Outra vantagem de ser imparcial, não é? É ouvir aquilo que quer. Em 2 Timóteo 4, 3 e 4, Paulo fala a Timóteo que nos últimos dias as pessoas amontoariam para si doutores e mestres e que teriam comichão nos ouvidos, ou seja, o ouvido quer ouvir aquilo que lhe agrada. Hoje em dia está muito comum o que o pessoal tem chamado dos pastores coaches, né? Na verdade, estão deturpando essa palavra coach, né? Porque o coach é uma coisa boa, é um mentor, né? Em si é uma coisa boa. Mas, às vezes, muitas pessoas hoje, até mesmo na internet, têm muita acessibilidade de pregações na internet, e por isso eu agradeço você por estar nesse canal, mas certamente muitas outras pessoas estão por aí ensinando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Outro dia minha filha veio me mostrar uma mensagem, né, de um suposto pastor que negava, por exemplo, a literalidade no sentido da inspiração da Bíblia. Ou seja, como se a palavra de Deus não tivesse sido inspirada por Deus. E que nós precisamos fazer
como se fosse um garimpo na Bíblia, para de fato entendermos aquilo que nos serve hoje. Não é de hoje também que muitas pessoas têm dado interpretações à Bíblia. Já ouvimos, por exemplo, a interpretação LGBT da Bíblia, onde vai tirar vários textos bíblicos do seu contexto e dizer o que a Bíblia não quer dizer. Aliás, alguém já disse com razão que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Não porque ela queira ser herética, mas porque ela pode confirmar qualquer heresia, desde que os seus textos sejam tirados do seu contexto. E desde que duas máximas da Bíblia sejam deixadas de lado. A primeira, que a Bíblia interpreta-se a si própria. A Bíblia não precisa de intérprete extra-bíblico. Ela mesma se interpreta. E a segunda máxima bíblica é que a chave hermenêutica da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Essas duas máximas importantes são profundamente imprescindíveis quando nós dispomos a conhecer o texto bíblico. Então, querido, em nome de Jesus, talvez os coaches que estão pregando a palavra para você, que você gosta, não é? Hoje em dia, os que falam sobre casamento, e assim um sermão bem recheado de humor, ocupam o Trend Topics dos mais acessados. Os pastores, e agora as pastoras também, que também têm mensagens que vão encher o nosso ego, vão encher a gente de dizer, você é vencedor mesmo, você nasceu para isso, e você precisa ficar rico, e você precisa ser feliz, e isso e aquilo outro. Vai fazer o maior sucesso e vai arrecadar muita grana. Mas olha aqui para mim, em nome de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa. A mensagem do Evangelho é uma só. E é que você precisa ser discípulo de Jesus. E que esse discipulado tem um preço. E o preço é o preço da negação. Porque o próprio Senhor Jesus, que fala para mim e para você, que há uma cruz a ser carregada. Ele que diz, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e assim me siga. Ele tomou a cruz dele, que está aqui simbolizado por essa cruz. Mas há uma cruz que eu tenho que levar. Há uma cruz que você tem que levar. Isso diz respeito ao nosso compromisso com Cristo. Isso diz respeito à nossa vida com Cristo. Portanto, não tem como ser imparcial em relação a Jesus Cristo e ao reino de Deus. Ele te chama para um compromisso nesta noite. Por isso, Pilatos faz duas perguntas. A primeira delas, quem registra é o evangelista João. Não é Mateus que registra. Mas em João, no capítulo 18, versículo 38, a Bíblia, narrando esse mesmo trecho, mostra que Pilatos se reuniu em particular com Jesus e fez a ele uma pergunta interessante. Pilatos perguntou a ele assim, o que é a verdade? O que é a verdade? E a Bíblia diz que ele voltou aos judeus, ou seja, não esperou Jesus responder. Ele voltou aos judeus e disse, eu não vejo nele crime algum. Pilatos, você podia ter ficado ali naquela sala, esperado a resposta de Jesus a essa pergunta, o que é a verdade? Porque certamente o Senhor Jesus responderia a você, como respondeu aos discípulos dele, no mesmo evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, quando Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que é a verdade? Pergunta Pilatos. Ele estava diante da verdade encarnada e deu as costas para ele. Mas aqui no versículo de número 22 do texto que lemos, Pilatos pergunta à multidão agora. E a pergunta que ele faz à multidão é esta: o que eu farei então
de Jesus, chamado Cristo? Ah, que pergunta interessante. O que eu vou fazer de Jesus, chamado o Cristo? O que eu farei de Jesus? Você pode fazer essa pergunta para você mesmo agora? O que eu farei de Jesus? Pergunta para si mesmo. O que eu farei de Jesus? Olha, Jesus espera que você faça algo. A Páscoa é muito boa, certamente hoje você teve um almoço gostoso com sua família. As crianças talvez receberam chocolate. Mas eu quero fazer essa pergunta a você, que você faça a você mesmo. O que você vai fazer de Jesus? O que Pilatos deveria ter feito? É interessante que o relato bíblico nos diz, em João, capítulo 19, versículo 19, o seguinte: E Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Pilatos fez uma placa. Pilatos fez um escrito em hebraico, aramaico, em latim, que eram as línguas que eles falavam ali. E nessa placa que Pilatos fez estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O que Pilatos devia fazer? Ele devia fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Ele deveria ter coragem, não apenas para escrever numa placa que Jesus era o Rei dos Judeus, mas ele deveria ter coragem para ele mesmo assumir isso e dizer: Jesus é o Senhor dos senhores, Jesus é o governador dos governadores, Jesus é aquele a quem eu vou entregar a minha vida também. Ele deveria ter coragem para ali em público, uma vez que a sua própria esposa parecia ser uma cristã, porque ela tinha visões e ouvia a palavra de Deus e a voz de Deus, ele deveria seguir o exemplo dela e dizer: esse Jesus é mesmo o Senhor da minha vida. Parece que Pilatos ficou impressionado com Jesus. Não tem como negar que ele ficou impressionado com a presença de Jesus. Mas ficar só impressionado com Jesus não basta. É preciso tomar uma decisão ao lado dele. É preciso fazer de Jesus o Senhor da sua vida. É preciso fazer como o apóstolo Paulo, aquele que era perseguidor dos cristãos. Aquele que, se ele estivesse no lugar de Pôncio Pilatos, também teria mandado crucificar. O apóstolo Paulo era aquele que, antes de se converter, arrastava os crentes, os cristãos, pelas ruas. Era aquele que, se precisasse, não apenas consentia na morte, como consentiu na morte de Estevão, mas também matava se fosse preciso. Mas um dia ele teve um encontro com Cristo. Um dia, quando ia para a cidade de Damasco, para prender cristãos, ele teve um encontro com Jesus. Ele viu uma luz muito forte e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então respondeu e disse: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo se levantou dali e depois, essa história está no livro de Atos, capítulo 9. E depois ele recobrou a vista, porque ele havia ficado cego, foi batizado e assumiu o compromisso com Cristo. Paulo pagou o preço do discipulado. Paulo perdeu tudo que ele tinha e ele mesmo disse: eu considero como nada, como esterco toda a minha sabedoria. E quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 4, no capítulo 5, no versículo de número 20, ele diz: eu já estou aliás, Gálatas 2:20, ele diz: eu já estou crucificado com Cristo.
E eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Percebeu a diferença? Enquanto Pilatos lava as mãos, mesmo reconhecendo e ficando impressionado com Jesus, ele não se torna um seguidor. Mas Paulo, muito embora fosse um perseguidor, agora ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. E não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. Que diferença, que diferença. Ah, Pilatos, você poderia ter também, ao invés de apenas escrito que Jesus era o rei, mas ter feito de Jesus o rei da sua vida. E o que podemos fazer para seguir a Jesus? É o Senhor Jesus que nos dá a receita no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, nos versículos 29 e 30. Se puder abrir na sua Bíblia, Marcos 10, 29 e 30, mas está aí também na sua tela. Diz: Jesus respondeu: em verdade vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho. Agora o outro versículo, por favor, seguinte. Que não receba no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. A receita é: negue-se a si mesmo. Deixar pai e mãe não é abandonar a casa não, viu? Você que já está querendo sair de casa, não usa texto bíblico fora do contexto não. O contexto aqui é que essas coisas sejam menos importantes na sua vida que Jesus. Às vezes, para seguir a Jesus é preciso negar até a família. Não negar a família no sentido de que eles não são importantes. Mãe é mãe, pai é pai, em nome de Jesus. Mas muitas vezes a família, as pessoas mais próximas de nós até nos impedem de seguir a Jesus. Mas o Senhor Jesus, em Marcos 10, 29 e 30, diz: ninguém que tendo deixado, e deixar aqui não é abandonar a casa ou abandonar os pais, absolutamente. Mas é deixar no sentido espiritual. É muitas vezes entender que o caminho que eles estão caminhando, por mais bem intencionado que seja, não é o caminho que Deus tem para você. E Jesus diz que receberá ainda nessa vida, e na vida vindoura, muito mais em casa, em pais, mães e irmãos. Que bênção! Esse é o preço também que nós recebemos pelo discipulado. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga, diz Jesus. Nós também temos um compromisso com a cruz de Cristo. Graças a Deus, Jesus se fez maldição no madeiro. Jesus se fez maldição por nós. Essa cruz, ela era minha. E ela é também sua. Graças a Deus que eu não preciso ir para a cruz, e nem você. Não é por sofrimento nenhum que nós vamos herdar a salvação. Mas há uma cruz que nós precisamos carregar. A cruz do discipulado. De pagar o preço de ser de Jesus. De pagar o preço de ter uma vida que realmente seja condizente com os valores do reino. E Jesus te chama para esse tempo. Jesus te chama para uma vida assim. Você não pode minimizar o que Jesus fez por você. E eu quero fazer essa pergunta a você agora. Qual a decisão que você vai tomar agora? Jesus espera uma decisão de nós nessa Páscoa. Ele deu a sua vida por nós. E Ele nos pergunta hoje à noite: qual a sua decisão? Você que já entregou sua vida a Jesus deve agradecê-lo. Dizer: Senhor, muito obrigado. Nós não somos merecedores. O Senhor Jesus morreu em nosso lugar. Ele se fez maldição por nós. Se fez pecador sem ter pecados nenhum. Você deve glorificar o Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado.
Mas além de agradecer, você deve também fazer um compromisso com Cristo, de ser-lhe fiel, leal, e de, no nome de Jesus, reafirmar cada dia mais o seu compromisso. Ouvi de alguém na semana passada dizendo: pastor, estou preocupado com as igrejas. Eu disse: por quê? Ah, pastor, e quando voltar, se o povo não voltar? Paciência, eu vou voltar. Aliás, eu estou aqui. A pergunta certa não é essa. Porque a nossa fé em Cristo num tempo como esse, aquele que é cristão verdadeiro vai ficar ainda mais firme no Senhor. Nós não dependemos de local para reunir. Nós não dependemos. Nós dependemos única e tão somente da presença, do poder e do propósito de Deus conosco. Então, esse é um tempo de nós cristãos renovarmos a nossa fé. Estamos numa guerra biológica, mas sobretudo numa guerra espiritual. No nome de Jesus. Qual a sua decisão? Que decisão você vai tomar hoje à noite? E você que ainda não tomou uma decisão por Cristo, eu tenho uma palavra para você. Eu quero dizer a você hoje à noite, que esta é uma noite aceitável e que hoje é um dia de salvação. Qual decisão? Qual é aquela decisão que você sabe que Deus, que o Senhor Jesus quer que você tome de uma vez por todas? Olha, querido, agora é o momento. É Jesus que te encontrou hoje à noite. Ele está dizendo a você, agora, com todas as letras: eu quero você. Foi por você que eu entreguei a minha vida na cruz do Calvário. E eu quero que você também entregue a sua vida hoje à noite para mim. Basta fazer uma oração. Se você está em sua casa agora, eu queria que você fechasse seus olhos. Você que já é cristão, feche também. Há pessoas que estão nos assistindo que ainda não fez uma decisão por Cristo. Eu quero te dar essa oportunidade agora. Eu quero nessa Páscoa te dar a oportunidade de você renascer, de você nascer de novo com Cristo Jesus. É a oportunidade que eu quero te dar. Você que já é cristão, faça também um compromisso agora de refazer a sua decisão ao lado de Cristo. Você vai lavar suas mãos? Você vai tentar ser neutro? Você vai dizer: eu não tenho nada com isso, como Pedro disse? Querido, é tempo de nós reafirmarmos a nossa fé em Jesus e termos ainda a nossa fé mais firme no Senhor. Se você está aí do outro lado, você está me vendo e me ouvindo, eu quero orar com você. Ore aí no seu coração. Se você está sozinho, não tem problema. Se você está com alguém, não tem problema. Mas coloque a mão no seu coração e ore assim comigo: Senhor Jesus, eu entendi a Tua palavra hoje à noite. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor, porque o Senhor entregou a sua vida por mim. Eu me arrependo agora do meu pecado da incredulidade. Eu quero crer no Senhor, e por isso eu te recebo no meu coração, como meu único e suficiente Salvador pessoal. Entrego a Ti a minha vida, entrego a Ti tudo o que eu tenho, entrego a Ti o meu casamento, entrego a Ti a minha família, entrego a Ti a minha casa. Ó Senhor, me ajuda a ser um cristão verdadeiro. Eu agora, em nome de Jesus, também quero consagrar ao Senhor tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho. E nesse ato, eu quero desfazer todo laço, todo outro tipo de consagração que eu fiz ou que fizeram por mim. Eu agora pertenço ao Senhor. O Senhor é o meu dono e eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, eu gostaria que você de alguma maneira nos contactasse. Queremos te ajudar. Queremos abençoar a sua vida. E queremos realmente que você possa, em nome de Jesus, ter a bênção do Senhor sobre
a sua vida. Estou sendo informado que 2 pessoas já se manifestaram aí pelo nosso chat, não é isso? Há um formulário que você pode preencher. E nós queremos te ajudar, queremos abençoar a sua vida, tá certo? E eu quero dizer para você que você fez a maior decisão da sua vida, entregando a sua vida a Jesus. Ele é o verdadeiro Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, qual é a decisão que você está tomando hoje? Toma uma decisão firme ao lado de Jesus. Não deixa nada atrapalhar a sua fé. Você que era daqueles imparciais, que faltava de culto, de PG, de célula, por qualquer coisa, que não se envolvia com a obra do Senhor, que não participava de maneira nenhuma, que não contribuía nem com sua presença, nem com seus bens, nem com nada, eu quero dizer a você, olha, você precisa rever os seus conceitos e os seus valores cristãos. É hora de você também ter um compromisso com Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.